Olá pessoal, queria continuar aqui exercícios usando laços de repetição. E eu peguei um exercício que é o seguinte: faça um programa que lê o inteiro N e imprime a tabuada do N. Exemplo 7. 1 vezes 7, 2 vezes 7, 3 vezes 7, 4 vezes 7, 5 vezes 7 e assim sucessivamente. Então vamos fazer esse programinha. Vamos lá fazer esse programinha. Faz a tabuada do 7. Então vamos lá. Eu posso fazer uma função, eu gosto muito de função, né? Então é uma função que não retorna nada e vai imprimir a tabuada do 7. E eu vou receber a tabuada do N, tá? Tem que pensar numa variável N. Eu vou fazer a tabuada do N. No main, eu tenho que fazer o digit, né? Printf digit N, tá? Pode ser o mesmo N que está aqui, pode ser X, tá? Você pode dizer X e digit N? Pode, não tem problema. Como é que você vai chamar suas variáveis internamente? É independente. Essa é a sua escolha. Vou ler o X e vou executar a tabuada do X. Tá? Não dá return, então eu não posso fazer alguma coisa recebe a tabuada do X. Por isso que eu coloquei void. Void é vazio. É uma função que não produz nada. Uma função que não produz nada a gente chama de procedimento, tá? Então a gente coloca aqui bem bonito no começo. Coloca aqui tabuada do N, tá? Pode quebrar duas linhas. E aí eu tenho que fazer. Eu poderia colocar printf, eu vou fazer a forma errada, obviamente, né? Começa com a forma errada. 1 vezes 7 vezes n igual a porcentagem d. Poderia fazer assim. E aí você coloca n. Aí você coloca vamos fazer assim, 2 vezes o valor n que está sendo passado aqui, vai ser 2 vezes n. Aí eu vou fazer aqui 3 vezes o número que me foi passado aqui, o n, vai ser 3 vezes n. Usando esse raciocínio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os alunos estudam tabuada ainda? No meu tempo eles estudavam. Não sei se hoje em dia se estuda tabuada. Hoje já tem tudo na palma da mão, né? Calculadoras na palma da mão. Vou colocar um frufruzinho aqui no final. Vamos colocar aqui um frufruzinho no começo. E aí, tá pronta a nossa tabuada. Mas eu não é assim que eu quero. Vocês já sabem que assim é a forma sem usar o while, sem usar laço de repetição. Eu tive que repetir 10 vezes. Tá, então vamos dar um play. Então vamos dar um play no modo debugger. Deixa eu colocar aqui um breakpoint. Debug. Aí eu dou um start no debug. Aí ele começa a executar. Dou um step over. Aí parou de funcionar o debugger. Claro, parou de funcionar o debugger porque o scanf está esperando você digitar alguma coisa lá. Vamos fazer a tabuada do 10. Digitei 10, dei enter. Aí ele continua, step over. Aí ele começa, imprime. O debugger tem muita sujeira, mas 1 vezes 2, 1 vezes 10,
10, 2, 3, 4. Vamos rodar no modo normal para ver a saída, tá? Mas ele vai executando linha por linha aqui. Então vou mandar executar. Vou colocar aqui o valor 10. E ele vai imprimir a tabuada do 10. Tá? Dá para melhorar essa formatação. Dá para melhorar um pouquinho essa formatação, deixar um espaçamento mais adequado, tá? Aqui é do 10 não deu para sentir tanto. Vamos colocar a tabuada do 3. Vamos tentar dar um ajuste nos espaços. 3. Olha, ele fez a tabuada do 3, né? Não ficou muito bem alinhado. Como é que eu faço para deixar bem alinhado? Eu tenho que colocar aqui 2 espaços para o primeiro dígito, né? 2 espaços aqui. Tirando o 100, todos cabem com 2 espaços. Então aqui eu coloco 2 espaços. Aqui eu estou colocando na uni, eu coloco 2 espaços. A não ser para o 10. O 10 já tem 2 espaços. Aqui. E a saída, porcentagem de 2 espaços. E a saída também vou colocar aqui com duas casas aí, ocupando 2 posições. Tirando o 10, né? A tabuada do 10 ocupa 3 posições, certo? Só vai ficar o 100 desalinhado. Agora, fiz esse alinhamento, coloquei 2 casas para cada número. Agora a tabuada vai ficar bem mais elegante. Vamos lá, tabuada do 3. Ó, agora tá bonitinho. Agora tá bem alinhadinho. Ó. Colocou 2 espaços aqui. Tá, podia até dar uma... Tá bom assim. Faltar muito espaço. Eu estou achando que aqui podia ser... Aí é questão de gosto, né? Colocar mais juntinho aqui, será? Aqui fica menos... Um espaço para lá, um espaço para cá. Igual, deixa eu ver como é que tá lá no gabarito. Tá com um espaçozinho aqui, sem exagero de espaço. Tá, então, não tem uma solução perfeita para isso. Vamos ver se melhorou um pouquinho o espaçamento. Digite N, vou colocar N igual a 3. Aí ele imprimiu aqui. Ficou um pouquinho melhor. Tá? Ficou bem alinhadinho. Só o 10 vezes 3 aqui. Pronto. Só que não é isso que eu quero, né, gente? Eu quero usar laços de repetição. Então perceba que 1 vezes alguma coisa e aparece 1 vezes alguma coisa aqui. 2 vezes alguma coisa, aparece o 2 aqui. 3 vezes alguma coisa, 4 vezes, 5. Tem uma coisa que está se repetindo, tá? Alguma coisa está se repetindo. Eu vou chamar esse alguma coisa... Vou chamar esse alguma coisa de x. Pode ser qualquer coisa. Int x igual a 1. Aí eu vou colocar, enquanto x for menor ou igual a 10, eu quero que ele vá até 10, eu vou mandar imprimir. Aí eu vou apagar todas essas linhas, porque agora está dentro de um laço de repetição. E depois, no final, eu tenho que fazer um x++. X++ no final. Então foi de 1 a 10. Eu vou imprimir x vezes n. Então é x vezes n vai ser x vezes n. Tá? X vezes o n, o primeiro vai ser o x aqui, que vai substituir pela porcentagem d, depois vai ser o n e depois vai ser o x vezes n. Vamos ver se vai funcionar.
digite N igual a 3, e ele vai imprimir a tabuada do 3. O 10 deu uma deslocadinha aqui. Não era para dar uma deslocadinha no 10. Ah, tá, porque eu tenho que colocar duas casas aqui para o 10. Agora não vai mais deslocar. Vamos lá. Vou colocar 3 aqui. E fez a tabuada. Tem um frufruzinho no começo. Tem um frufruzinho no final. E fez a tabuada do 3. Só alegria. A gente já fez a tabuada do 3. Como eu estou brincando, implementou agora, pode usar pelo resto da sua vida, tá? Até a sua aposentadoria. Agora, se eu quisesse fazer a tabuada, não do 3, eu quero fazer a tabuada do 1 até o 10. Então vamos lá, como é que eu faria a tabuada do 1 até o 10? Eu teria que fazer, vou mudar um pouquinho o problema, x igual a 0, x igual a 1, enquanto x for menor ou igual a 10, faz um x mais mais. E aí eu chamo a tabuada do x. Então, esse código vai fazer a tabuada do 1, depois vai fazer a tabuada do 2, depois vai fazer a tabuada do 3 e vai fazer até a tabuada do 10. Vamos lá. Executou. E ele fez aqui, a tabuada do 1. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tabuada do 1, depois fez a tabuada do 2. Tabuada do 3. Tabuada do 4. Tabuada do 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então fez todas. O 10 ficou grudado aqui porque eu dei duas casas, né? Então o 10 ocupou as duas casas, não ficou tão bonito a tabuada do 10. Ficou um pouquinho fora do padrão. Não tem problema, tá? Não precisa ser perfeito. Perfeição às vezes... Tem uma frase que o ótimo é o inimigo do bom. Às vezes que é um negócio ótimo, às vezes você faz um negócio ruim. Pessoal, tá feita a tabuada. Tá? Uma coisa que eu aconselho fazer em situações como essa é rodar o debugger. Tá? Então, coloca um breakpoint só para entender o que está acontecendo. Tá? Aqui tem um x igual a 1. Começa a rodar o debugger. Tá? Então ele começa a rodar o debugger. Dá o start. Ele vai até o breakpoint, dá um step over. Ó, se eu der o step over, ele vai executar a tabuada inteira. Step over, pá, executou a tabuada inteira aqui. Tá? Ele mostra aqui um breakpoint, tem um pouco de sujeira aqui, né? Mas vamos lá, step. Ah, não, que eu coloquei um breakpoint aqui, então não executou. Vamos lá, step 1 continuar, tá? 2 vezes 1, 2 vezes 2. Você pode ir acompanhando as variáveis aqui do lado, ó. O x vale 5. X vale 5. Será que eu consigo acessar o n? Eu tô doido para acessar o n. O n eu não consigo. Tinha que mostrar o n aqui. Ele não está mostrando. Aqui também não. É uma deficiência desse debug. Ele não mostra o n. Mas vou dando step over. Ele tinha um breakpoint. 6 vezes 1. 7 vezes 1. 8 vezes 1. 9 vezes 1. Vai executando esse while. Terminou. Agora vai fazer um x mais mais. X vale 2. Se eu der um step into, eu entro na função. Se eu dou um step over, eu passo pela função. Vou dar um step over. Pá. Ó. Fez a tabuada do 2. Vou dar um step over. Pula por cima. Pá. Fez a tabuada do 3. Vou dar um step over. Pá. Fez a tabuada do 4. Vou dar um step into. Aí ele entra na função tabuada.
Agora eu estou na tabuada, se não me engano, do 6. Eu vou dando step overs aqui. Se eu der step into, ele pode entrar no printf, aí é meio bagunçado, aí é melhor não, só step over aqui. Mas se for uma função sua, você pode colocar um breakpoint na função, ou pode colocar step into, que também funciona. Lá está executando a tabuada do 5, né? 5v6, 5v7. Step out, ele executa até sair da função. Até sair. Foi até sair do while, né? Então, dá um step out aqui. Ele vai. Step out. Acho que tem que ir no step over. Opa, dei step. Tá um pouquinho. Estou executando isso aqui. Agora eu entrei dentro do printf. Continua executando. 9v5. 10v5 acabou. Volta, faz um x++. Tá? É importante entender que tem essa linha de execução. Vou dar um step over. Tabuada do 6. Step over, tabuada do 7. Tabuada do 8. Do 9. Do 10 e acabou. Tá? Então o programinha resolveu o problema. Vou botar aqui para rodar, então, só para programas de debug. Opa. Deixa eu dar aqui um run. Então, ele roda aqui as tabuadas do 1 até o 10. Vou dar uma complicada agora, tá? Eu vou querer a tabuada nesse formato que está aqui. Deixa eu abrir aqui, Open Image New Tab. Eu vou querer uma tabuada nesse formato. Tá um pouquinho cortado, né? 1, 2, 3. Vou querer a tabuada igual a essa. Eu quero imprimir. Essa aqui tá bonitinha, tá? Quero uma tabuada igual a essa. Óbvio que eu não quero que você dê um printf para cada linha, tá? Eu quero que você faça um laço de repetição. Quero que você faça um laço de repetição e imprima a tabuada do 1, ao lado da tabuada do 1, a tabuada do 2, ao lado da tabuada do 3, ao lado da tabuada do 4, ao lado da tabuada do 5. Depois eu quero a tabuada do 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então eu vou querer essa tabuada nesse formato aqui. Dei uma complicada. Antes de ver a resposta, tenta resolver esse problema, tá? Não fica esperando que eu resolva o problema. Tenta resolver, tá? Tenta achar a solução. O problema é esse, eu quero desenhar essa tabuada aqui nesse formato, tá? Quero desenhar essa imagem aqui. Lembrando que a gente só pode escrever na linha, a gente vai preenchendo a linha. Quando você der Enter, você não pode mais voltar naquela linha. Então você vai colocando um bloquinho no final da linha, outro bloquinho no final da linha. Chegou no final da linha, aí você tem que retornar e você não pode mais mexer naquela linha. Assim que funciona a impressão na linguagem C. Tá? É como se você estivesse escrevendo um texto sem direito a retroceder. Escreveu e não pode voltar atrás. Então vamos resolver esse problema aqui que eu estou propondo. Mas tenta fazer antes, tá? Tenta fazer isso aqui antes de eu dar a resposta, porque você vê a resposta e nem parece tão difícil. Mas tenta fazer esse probleminha, encontrar essa solução, depois você olha a resposta, tá? Então vamos lá. Vamos fazer por partes. Eu quero todas as tabuadas nesse caso. Então eu vou passar. E eu não preciso dizer que é tabuada do X, porque eu já vou querer todas as tabuadas. Podia colocar direto no main? Podia. Não tem problema. Eu gosto de colocar uma funçãozinha. Eu acho que o programa deve ser dividido em funções. Pessoal, não esqueçam da tabulação. Tabulação é importante, tá? Então vamos lá. Vou chamar aqui de linha. Vou começar pelas linhas. For linha igual a 1, linha
menor igual que 10, linha mais. Printf. Depois eu apago isso aqui. Linha, porcentagem de, e no final, printf barra n. Então, eu vou imprimir aqui 10 linhas. Aqui eu tenho que colocar linha. Opa, apertei no salvar aqui, mandei executar. Eu errei o printf. Printf barra n. O que eu errei no printf? Faltou um ponto de vírgula aqui. Opa, preciso de dar salvar aqui. Imprimir as 10 primeiras linhas. Só que eu vou querer 10 linhas. Aí eu vou quebrar um espaço e eu vou querer mais 10 linhas. Então vamos lá. Fiz as 10 linhas. Provavelmente eu vou repetir. Eu vou dar uma quebra aqui de umas 2 linhas. E aí eu vou fazer a segunda etapa, que também é composta por 10 linhas. Aqui. Então, agora eu vou ter, vamos lá, 10 linhas, um espaço e mais 10 linhas. Agora você tem que se concentrar muito bem para saber o que você vai variar. Eu vou ter que passar na primeira linha, fazer 1 vezes 1, depois vou ter que fazer 2 vezes 1, 3 vezes 1, 4 vezes 1 e 5 vezes 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então vou ter que fazer. Vou chamar de número 1. Vou chamar aqui de número 1. Tá? Igual a 1. Enquanto número 1 for menor igual que 5, eu vou fazer alguma coisa, vou dar um printf, porcentagem de número 1. E depois tem que fazer número 1 mais. Então esse é o primeiro número. Número 1 mais. Vamos dar uma olhada aqui que eu estou imprimindo. Então eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. É o que está aparecendo aqui. Eu estou tentando achar um padrão aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Lá embaixo vai ser 6, 7, 8, 9, 10. Estou achando esse padrão aqui. 6, 7, 8, 9, 10. No de baixo vai ser algo semelhante, mas vai ser de 6 até 10. Olhando o professor fazer parece fácil, né? Então pensa antes, tenta achar essa entre aspas, essas invariantes, né? Essas coisas que não variam aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o que eu estou imprimindo. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou fazer a combinação 1, linha 1. 1, linha 2. 1, linha 3. 1, linha 4. Então eu vou ter que fazer a combinação. Isso vezes a linha. Vezes a linha igual. Vamos colocar aqui 2 casas, como eu tinha feito. Vezes 2 casas, como eu tinha feito, igual 2 casas
Eu vou colocar aqui N1 vezes linha. Tá? E vou fazendo isso aqui. E vou rodar. E tchan, 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 tchan. Oh, bagunça. Eu fiz aqui, mas eu deveria ter feito, na verdade, no primeiro aqui. Eu acho que é a mesma coisa. Vou dar uma compactada para ver se fica mais bonito. Estou pensando aqui em estético, né? Vou dar um espacinho aqui, fez isso. Vou dar um /T, uma tabulação. Vamos ver o que vai acontecer. Tabulação não é uma boa ideia. Dá uns 3 espaços aqui. Mandei rodar. Estou ajustando formatação. Então, vou ter que colocar aqui 2 espaços para dar uma melhoradinha na formatação. Tá? Tirar essa linha aqui que estava só para me ajudar. E vamos ver o que aconteceu aqui. Ó, 1 vezes 1, 1 vezes 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Aqui no 10 ele dá uma quebradinha aqui, né? Então vou colocar 2 casas aqui. Mas acabou, gente, é só isso, tá? Isso que eu queria. Claro, agora você vê a resposta e falar, mas tudo bem. Vamos dar uma executada aqui. Era isso que eu queria. Ó, eu tô fazendo aqui 1 vezes 1, 2 vezes 1, 3 vezes 1, 4 vezes 1, 5 vezes 1. Tá? Aqui embaixo. 6 vezes 1, 7 vezes 1, 8 vezes 1, 9 vezes 1. Tá? E fez do jeito que eu queria. É simples? Não, não é um código tão simples. É um código relativamente elaborado. Eu estou repetindo esse código aqui 2 vezes. Ah, eu estou usando for. Eu não ensinei for. Linha igual a 1, linha menor que 10, linha mais. Como é que seria com o while? Agora que eu me dei conta aqui. For linha igual a 1, while linha menor do que 10. No final eu faço um linha mais. Desculpa aí. Eu usei o for que eu ainda não ensinei. Aqui é a mesma coisa. Linha igual a 1. Enquanto linha... Mas é bom saber que existe o for, né? Daqui a pouquinho a gente aprende o for. Linha mais. O que é um for? É um while escrito de uma maneira diferente. Só isso. Não há uma diferença marcante entre for e while, tá? O que você faz com for, você faz com while. Qual que é melhor? Os dois são bons. Opa, faltou alguma coisinha aqui. Linha mais, ponto e vírgula. Linha mais, ponto e vírgula. Linha 6. Deu problema na linha 6. Ponto e vírgula. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui grandão pra gente ver. Ó, executei e fez o que eu queria, tá? Ah, dá um espacinho no começo aqui. Dá um espacinho no começo para ficar um pouquinho melhor. Para dar um espacinho no começo, é só colocar um espaço aqui? Não. Porque aqui o espaço está dentro do while. Tem que ser fora do while.
Aqui. Tem que ser fora do while. Se for dentro do while, ele vai dar espaço várias vezes. E não é o que eu quero. Quero só um espaçozinho no começo. Então fez a primeira etapa e fez a segunda etapa. Tá pronto. Tem um problema aqui, tá? Que eu precisei repetir esse código 2 vezes, tá? Eu fiz o código e depois eu repeti o mesmo código de novo, fiz 2 vezes o código. Não é legal repetir código, tá? Sempre que for possível, não repita o código. Então eu vou tirar isso aqui e vou repetir. Vou criar uma variável chamada etapa. São 2 etapas, né? Etapa. E vou fazer etapa igual a 1, enquanto etapa for menor ou igual que 2, executa tudo isso aqui. Vou mandar e faz uma etapa mais. Vou para a próxima etapa. Depois que entre as 2 etapas tinha uma quebra de linha um pouquinho maior para não ficarem grudadas. Acho que 2 tá bom. Tá, então, como eu coloquei esse while, todo mundo precisa ter uma tabulação a mais. Então agora eu estou tentando deixar o código sem repetição de código, tá? Sem repetir o código várias vezes. Aqui, pronto. Então, estou fazendo aquele código que imprime as tabelas lá corretamente, né? As 5 tabelas, chamando de etapa 1. E eu faço a mesma coisa dentro do while para a etapa 2. Então faz etapa 1 e faz a etapa 2. Estou repetindo 2 vezes. Repito a construção das tabelas para a etapa 1 e depois eu repito a construção das tabelas para a etapa 2. Vou mandar executar. Opa, faltou alguma coisinha aqui. Linha 4. Ah, tá, faltou uma vírgula aqui. Linha 4. Linha... Ah, tá, não tem int aqui, né? Int é uma palavra reservada, não posso ter uma variável chamada int. Ele executou, tá? Fez aqui 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5, 1 vezes 6, 1 vezes 7, 1 vezes 8, 1 vezes 9, 1 vezes 10. Foi até os 50. Era para ter passado 2 vezes, tá? Etapa igual a 1. Depois ele faria a mesma coisa para etapa igual a 2. Para ele ter executado 2 vezes, enquanto etapa for menor ou igual a 2, etapa mais. Deixa eu executar e ver o que eu fiz aqui. Estou tentando reescrever o meu código de uma maneira diferente. Deixa eu prestar atenção aqui que eu estou fazendo uma coisinha errada. Etapa igual a 1. Deixa eu comentar isso aqui para ver se está. Tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Tá? Então agora ele vai fazer uma vez só. Tá, agora ele fez uma vez só. Agora eu começo com uma etapa igual a 1, enquanto etapa for menor do que 2, e no final faço uma etapa mais. Vou colocar menor que 3 aqui, só para ver o que acontece. Então era para ele repetir 3 vezes.
Deixa eu dar um pause aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Olá, pessoal, percebi aqui o que eu fiz de errado, tá? Eu estou repetindo o processo que imprime 10 linhas, mas toda vez que eu repito o processo, eu tenho que dizer que a linha começa da linha 1, tá? Senão a primeira vez ele faz, a segunda vez ele não faz. Então é um detalhezinho aqui que me fugiu. Eu teria que colocar aqui linha igual a 1. Eu tenho que voltar para o começo. Eu vou até a linha 10, volta para a linha 1. Se não, eu vou até a linha 10, a próxima vez está na linha 10 não faz nada. A próxima vez está na linha 10 não faz nada. Então eu preciso retroceder a minha linha. Então, agora ele vai repetir esse processo 2 vezes. Tá? Ele repetiu. Só que tem uma diferença entre a primeira execução e a segunda execução. A primeira execução, o N1 ia de 1 a 5. Na segunda execução, o N1, na primeira execução, o N1 ia de 1 até 5. E na segunda execução, ele ia de 6 a 10. Então, tem que colocar aqui mais etapa menos 1 vezes 5. Tá? Se a etapa for 1, começa no 1. Se a etapa for 2, começa no 6. E aqui ele vai até 5. Vai ter que ser mais a mesma coisa. Talvez tenha formas melhores, né? Na primeira etapa, ele termina no 5. Na segunda etapa, ele vai até o 10. Então, era isso que eu precisaria ajustar aqui. Tá complicado? Eu estou tentando fazer o código aí da maneira mais correta possível. Mas você vê que existem várias formas diferentes de se programar. Então ele fez 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2 vezes 2. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa ele começa no 6 e vai até o 10. Tá? Então na primeira etapa é de 1 a 5. Percorre as 10 linhas. Na segunda etapa é do 6 ao 10. Percorre as 10 linhas. Então eu fiz assim, etapa, né? E aí ele fez. Primeira etapa vale 1. 1 menos 1 dá 0. Então ele vai do 1 até o 5. E na segunda etapa ele vai do 6 até o 10. Eu acho que esse seria um dos códigos mais interessantes para resolver o problema. Uma pergunta que eu poderia aplicar em provas, assim que seria natural aplicar numa prova, seria dar um código desses, parecido com esse, passar um código desse para você, e você, sem o computador, sem poder executar esse código, na mão, a gente chama teste de mesa, fazer na mão, dizer o que esse programa vai imprimir na tela. Tá? Então essa seria uma questão natural de eu fazer numa prova. Eu te dou um programa desse e peço, ó, eu quero que você pegue esse programa e me diga qual que vai ser a saída, e fazer no papel e mostrar a saída, tá? Você tentou fazer? Deu diferente disso aqui? Provavelmente sim. Tá? Eu acho que essa aqui seria uma forma final aqui, forma mais correta de resolver o problema, mas existem outras formas também, tá? Existem outras formas de se resolver o problema. Computação é que nem escrever uma redação. Cada um faz do seu jeito. Então começa aqui no int main, né? E vai até o final. Resolvemos um probleminha com 3 níveis de while. Ó, tem o while, são as etapas, que são 2. Tem o while para linha, que são 10 em cada etapa. E tem o while para as colunas, que são 5 em cada etapa. Então é while dentro de while dentro de while. Já estamos no nível de whiles aninhados, um dentro do outro. Já tem 3.
um while dentro de um while dentro de um while, tá? Minha sugestão, bota um breakpoint e roda o debug. Pega o debug lá e vai executando e vendo o conteúdo das variáveis. Pega o debug e vai vendo aqui, ó, step over, etapa 1, tá? Ó, linha 1, enquanto N1 igual a 1, tá? Tem todas as variáveis aqui. Aí vai fazendo. Você tem as variáveis que estão sendo utilizadas para percorrer os whiles, o N1, o linha e o etapa. Com essas 3 variáveis a gente fez toda a bagunça. Vou encerrando por aqui, depois a gente continua.